Fala, pessoal, tudo bem? Bom, para a torcida do Sport realmente não está nada bem, né? Acompanhamos aqui diretamente da Ilha do Retiro uma das maiores vergonhas da história do Sport. A derrota para o Cruzeiro não pode ser encarada como algo normal, como algo que faz parte do campeonato. Não faz. Não faz. É uma derrota humilhante, que é preciso elencar culpados, que vão desde o treinador estreante, o Antônio Oliveira, até, naturalmente, o presidente, que é o rosto principal dessa campanha patética do Sport da Série A, com apenas 2 pontos conquistados em 24 pontos disputados. Vocês têm noção de quanto isso assim é desesperador? Se a gente for olhar para o histórico do Sport na era de pontos corridos da Série A, nunca, eu estou falando nunca, o Sport com elencos piores, com elencos em condições financeiras piores, com elencos onde o atraso salarial acontecia, jamais o Sport passou 8 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro sem vencer. É uma vergonha histórica. Esse time pode se recuperar nas próximas rodadas e fazer uma campanha de recuperação histórica também. Mas ele já é responsável pela pior campanha do Sport na era dos pontos corridos da Série A após 8 rodadas. O Sport é um bônus em campo. O Sport é um bônus que simplesmente é o melhor adversário para todo mundo quando vai enfrentar o Sport na rodada, celebra. A verdade é essa. E há muitas explicações para isso. Para esse jogo contra o Cruzeiro, a gente precisa falar da escalação constrangedora de Antônio Oliveira para esse jogo. As escolhas por Matheus Alexandre na vaga de Hereda e de Carlos Alberto na vaga do Atencio não se justificam de qualquer forma. Assim, inacreditável. Inacreditável. Hereda, uma das peças mais regulares do Sport na temporada. O Atencio, uma das contratações mais caras e que há muita expectativa em cima dele. Mas você não pode simplesmente colocar Matheus Alexandre porque trabalhou com ele no Cuiabá e desrespeitar o que o campo está mostrando no Sport da Série A. Matheus Alexandre não tem 5 jogos bons pelo Sport no ano e foi escolhido para começar justamente no jogo dificílimo contra o Cruzeiro, que explora muitos lados com muita velocidade. Sintomático, passou 45 minutos em campo, foi vaiado com 9 minutos de jogo. Poucas vezes eu vi na Ilha do Retiro um jogador ser vaiado com apenas 9 minutos de jogo. E aí você vai culpar a torcida reflete o que está vindo em campo. Quem não quer vai, precisa construir algo positivo. E Matheus Alexandre, contratado por 9 milhões, até então não conseguiu. Carlos Alberto, muito menos, 15 milhões e não tem 5 jogos também. Sabe? Então, assim, a escalação de Antônio Oliveira, sem contar que botou Zé Lucas no banco, né? Voltou com Duqueiroz, Sérgio Oliveira na vaga de Lucas Lima, que estava suspenso. Mas, assim, Zé Lucas poderia ter permanecido no time, talvez até no lugar do próprio Sérgio, que teve uma atuação constrangedora em campo. Então, assim, o Sport, ele é um time que não consegue... Ele não... A lanterna do Sport não é algo que surpreende. O Sport não caiu de paraquedas na lanterna. O Sport está na lanterna porque plantou e vai colhendo isso. A lanterna que o Sport constrói é muito justa. É muito justa. Não há ninguém que acompanhe o Sport e se surpreenda. Talvez a direção de futebol. E aí é outro ponto para a gente entrar aqui. O trabalho da direção de futebol do Sport é muito ruim. Muito ruim. Direção de futebol que tem o vice-presidente Guilherme Falcão e o executivo de futebol André Figueiredo. E eles são os mais ligados à parte do futebol, além do departamento de mercado. O trabalho deles não é bom. É muito ruim, de verdade. De verdade. E não estou falando da pessoa, mas assim, a postura que eles querem parecer exala muita soberba. A gente não tem nem um mês que Guilherme Falcão estava na Rádio Jornal, dando uma entrevista, e foi perguntado sobre Matheus Alexandre e Carlos Alberto, e falou em filinha do perdão para a torcida, que a torcida iria para a filinha do perdão. Meu amigo, Carlos Alberto e Matheus Alexandre podem desembestar a fazer gols aí a partir do próximo final de semana. Mas você não pode, de forma alguma, também sendo um diretor de futebol, provocar a torcida dessa forma, né? É uma soberba que não se justifica. O Sport é um clube que propaga uma coisa quando é totalmente diferente da prática. É um clube que fala muito de profissionalismo, de processos, mas o campo é soberano. Não há processos, não há trabalho, não há condições que sejam dadas se o campo mostra uma coisa.
O campo mostra simplesmente 2 pontos conquistados em 24 disputados. É uma aberração. É uma aberração. O Sport simplesmente é o bônus do campeonato. Então, assim, não há. O jogo de hoje contra o Cruzeiro, a derrota histórica, ela precisa atingir outros níveis. Porque o Pepa foi demitido na semana passada contra o Fluminense. Uma demissão tardia e que depois contra, novamente, a direção do futebol. Mas a direção de futebol também não pode sofrer tanta blindagem. Qual é o respaldo que a direção de futebol deu para ter tanta blindagem? Vamos lembrar um pouquinho. O Sport vai para a rodada da Série B do ano passado, fora do G4, consegue o acesso vencendo, mas não e com a combinação de resultados do Novo Horizontino e também do Ceará. Precisava de uma dessas, né? Acabou que aconteceram as duas. Então, assim, não foi um trabalho de muito respaldo no passado, foi na conta do limite. E, infelizmente, a percepção de quem faz o clube é de que o trabalho foi muito bem feito e de que quem critica está errado. É preciso humildade para entender os caminhos que colocaram o Sport nessa situação. Eu mantenho a minha opinião de que ninguém é rebaixado com 8 rodadas de campeonato. É uma loucura falar isso quando o time tem apenas 2 pontos conquistados e 24 disputados. Vocês podem achar que eu estou maluco aqui, mas friamente não é. Vai ter uma parada aí de um mês, vai poder contratar. Agora você não pode simplesmente manter, porque a gente está falando da janela. Aí quem vai fazer a mesma janela de contratações é quem manteve uma dupla de zaga com João Silva e Chico, e quem montou um elenco completamente desequilibrado, que gastou 24 milhões em Carlos Alberto e Matheus Alexandre, que são 2 jogadores que, fossem dispensados amanhã, a direção não ia sentir falta, a torcida no caso. Então, assim, é preciso mudanças reais, porque a estreia do Antônio Oliveira, ela foi constrangedora, ponto. Ele ter escalado o Matheus Alexandre, o Carlos Alberto, ter demorado a mexer, isso é um fato, mas é preciso jogar luz a quem está acima dele, porque não é de hoje. O Sport é um clube com muitos problemas de tomada de decisão. Não é simplesmente normal aceitar isso. Então, assim, essa derrota humilhante que o Sport sofreu para o Cruzeiro, repito, o Cruzeiro é um bom time, tem ótimos jogadores, Caio Jorge joga muita bola, Matheus Pereira, Gabigol, enfim, é um timaço. Mas a gente não pode achar normal o Sport tomar uma goleada como sofreu diante do Cruzeiro. É um momento de... Não há momento para tamanha passividade e um respaldo inexistente a uma direção de futebol que pouco entregou. Pouco entregou. O Sport gastou quase 60 milhões e tem um dos... É o pior elenco da Série A, naturalmente, e simplesmente não consegue reagir. E a gente ficar falando só de treinador é muito raso. O trabalho de Pepa era péssimo. Ele deveria ter sido desligado antes, mas a gente não pode normalizar a direção de futebol também. E aí, o outro ponto também é o elenco. A postura que o elenco do Sport entrou hoje contra o Cruzeiro, assim, poucas vezes eu vi na Ilha do Retiro, sabe? Poucas vezes. Elenco completamente desconexo. É um elenco que tem uma soberba de quem acha que não, que já ganhou muita coisa. Mas a realidade é muito oposta. É um Sport que fez uma Copa do Nordeste ruim, foi eliminado pelo Operário de Barra da Grande, foi campeão pernambucano na conta do chá, perdendo o jogo contra o Retrô, evitando que seja uma das maiores vergonhas da história, e tem apenas 2 pontos conquistados e 24 disputados. O perfil de elenco montado também foi incompatível com a disputa do Sport na Série A, que é a briga contra o rebaixamento. É um elenco que tem uma suposta qualidade técnica, mas falta transpiração, falta garra. O maior exemplo disso é o Ceará, com orçamento bem menor em questão de direitos adquiridos, mas que tem um perfil de elenco que combate, que compete. O Sport hoje é só uma hipótese que vive na cabeça da direção de futebol e do presidente, naturalmente, que respalda, porque a prática é completamente oposta. Vamos embora para acompanhar a coletiva do técnico Antônio Oliveira, mas respostas precisam ser dadas para além de Antônio Oliveira. Ele não pode assumir essa culpa sozinho hoje, embora ele tenha uma responsabilidade muito grande. A escalação dele é constrangedora, mas nesse cardápio aí tem mais gente que assina com ele. Voltamos aí no canal com mais vídeos daqui a pouco, então se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.